Olha só, boa noite novamente, né? Gravando aqui como sempre aqui na lateral, né? Pessoal, né, quando nós fazemos, quando a parte, né? Parte é autor, réu e juiz são as partes dentro do processo. Quando as partes, né? Quando alguém adentra no judiciário, distribui a petição, né? Para o Estado juiz julgar, né? O pedido, né? O primeiro momento dessa distribuição, né? Como nós falamos na aula de ontem, como nós falamos em outras aulas, né? O primeiro momento dessa distribuição, que agora é eletrônica, é o pedido contra o juiz, né? Então, a parte pede que o juiz receba a petição inicial, com suas características, com as condições da ação, ponto, essa é a questão. Uma vez recebida, né, saneado a ação, estando tudo ok, estando tudo em ordem, recebida a ação, o que acontece, né? O juiz manda citar o réu, né? Como eu acabei de perguntar aqui, nós já tivemos essa aula de citação, nós já falamos das formas de citar, né? E é a citação, né, que gera a litigância, né? Porque eu posso ingressar com o processo, mas se o réu não for achado para se defender, não for localizado para se defender, réu ou requerido, né? Não for localizado, não haverá processo, a relação processual não estará formada, não estará devidamente formada a relação processual. Haverá um processo suspenso aguardando a citação. Citou, ele tem que contestar, o réu tem que contestar, ou não, né? Pode admitir, não, realmente é isso daí, não vou contestar, entendo que é dessa maneira, tá tudo certo, né? Então não contesta, né? Mas, uma vez efetuada a citação válida, a relação jurídica processual está completa. Surgindo o ônus é dever, é a obrigação, é o encargo, surgindo, portanto, o ônus do réu de oferecer uma defesa, né? Ele tem que oferecer uma defesa, né? Contra os fatos e o direito sustentado pelo autor na inicial, né? Essa é a resposta do réu, seja no processo civil, seja no processo penal, seja no processo tributário, essa é a resposta do réu, né? É facultado, né, para o réu reconhecer juridicamente o pedido, né? Reconhecer, olha, reconheço que é isso mesmo, está tudo ok, né? Ou reconhecer em partes, né? Somente partes do direito, né? Mas ele pode também não reconhecer nada do que o autor está falando contra ele, não reconhecer nada e negar todos os fatos e ainda por cima apresentar a versão dele dos fatos. Esta é a resposta do réu. Essa resposta do réu, ela é dada em 15 dias no processo civil, né? No processo penal, depende do crime que está sendo apurado, né? Normalmente, pelo Código de Processo Penal, são 10 dias, né, para apresentar defesa prévia ou defesa preliminar, né? Pelo artigo 396-A do Código de Processo Penal, né? A trabalhista é outro prazo e existem outros prazos, né? Mas em regra, 15 dias para o civil e 10 dias para o penal, a resposta do réu. Tranquilo? Até aí, né, todos compreenderam, né? Por que eu falo de resposta do réu? Porque depende do processo. Penal é uma coisa, civil é outra coisa, né? Administrativo é outra coisa. Então eu falo de resposta do réu. Esta resposta do réu, ou contestação, né, do réu para fatos civis, né? Isso está previsto aonde? Nos princípios, né, que nós falamos lá atrás, e os princípios, inclusive, que nós citamos no vídeo aí do trabalho, que são os princípios da ampla defesa e do contraditório, né? Na verdade, o contrário, o princípio do contraditório, né, ter direito a contradizer, a arrazoar o contrário, né? E a ampla defesa, que é aquela defesa ampla e restrita, baseada em provas idôneas, né? Provas que estão também esculpidas na lei, né? E falamos também do princípio da verdade formal e da verdade real. Olha só, doutores e doutores, na contestação aqui, né, que estamos falando, na resposta do réu,
para a resposta no direito civil, né, só é válido a narrativa com provas, né, que eu chamo de verdade real, né? Não adianta eu narrar, não adianta eu falar que não é, ou fazer uma nova versão dos fatos e não apresentar sequer as provas, ou apresentar uma versão diferente dos fatos, mas com provas, com as mesmas provas que já foram carreadas aos autos pelo autor, né? Na inicial, né, eu acho que nós já tivemos essa aula do artigo 319 e de como se faz a petição inicial. Nós já tivemos isso no módulo passado. Então, na petição inicial, eu já coloco todas as provas dentro do processo, eu já acrescento todas as provas dentro do processo, eu como autor, né? E o réu, né, ele não tem a obrigação de provar a narrativa na inicial, mas na defesa ele tem que, né, ele pode rebater, somente contestar, mas se ele fizer uma narrativa nova em cima dos fatos, aí inverte o ônus da prova. Compreenderam essa questão? Inversão do ônus da prova? A pergunta é: quando ocorre a inversão do ônus da prova? A prova é de quem alega, está na inicial, está no autor a prova. Mas se na defesa, seja civil ou criminal, eu não só nego, mas eu digo que eu estava, por exemplo, a pessoa diz que eu cometi o furto, mas eu nego o furto, ponto, eu nego o furto, quem tem que provar é ele. Resposta do réu. E aí eu fico aguardando a audiência de interrogatório para oitiva, eu nego de novo, nego novamente. E nas alegações finais, sustentação ou memoriais, eu simplesmente digo que não há provas contra mim, né? E nego, porque quem tem que provar é a acusação criminal. Verdade real, podem vir, né, ao processo outros elementos que podem dizer que houve uma trajetória nesse sentido, que pegaram dados, né? Pode vir uma testemunha, né, fazer prova de que eu estava, que me viu, né? Pode acontecer isso, mas eu nego, porque a prova é de quem alega, incumbe a quem alega provar. Na defesa eu posso simplesmente negar e quem tem que provar é o autor dos fatos. Bom, esse é o princípio geral, né? Agora, quando eu faço um contraditório negando, mas além disso eu digo, olha, eu não só não estava, mas como eu provo que eu não estava, porque eu estava em outro local, e aí como eu estou mudando a situação, eu estou acrescentando um fato novo ao processo, dizendo que além de não estar, eu estava em outro local, aí inverte-se o ônus da prova. Por que inverte? Porque quem acusou falou e disse que ia provar, mas não provou. Mas aí eu venho e digo que não estava no local, estava em outro local. Se eu mudei o local, eu estou alegando que além de tudo eu estava em outro local. E eu provo que eu estava em outro local. Aí eu arrumo testemunha, um bilhete de um restaurante, um bilhete de um mercado, um bilhete de um outro local que confirma que eu estava em outro local além da testemunha, né? Tem também aquela prova que é muito usada, que passa sempre lá, né? Vocês que assistem em Balanço Geral, os programas de polícia aí, sensacionalista, né? Eles costumam falar muito dessa questão de que a pessoa foi confundida, foi preso, inocente, a testemunha disse que era a acusação, mas aí acharam filmagens, né, que é considerada uma prova pericial, acharam filmagens dizendo que a pessoa realmente naquele dia, naquele horário, estaria em um outro local muito distante. Mas olha só, quando a acusação disse que ele participou do delito, ele participou do furto, e aí chamou a testemunha, disse, não sei muito bem, mas eu acho que é ele, acabou, né? Então, houve a narrativa e houve a evidência, a prova testemunhal, ainda que frágil, inverossímil, houve a prova, e aí fez-se a prisão em flagrante. Mas ele fala que não, ele sustenta que não, na resposta, na contestação, ele sustenta que não, é? E além de sustentar que não, né, ele diz ainda, eu não estava, eu nem moro aqui não, estava passando aqui, fui preso, estava indo para tal lugar, mas, né, a meia hora atrás, 1 hora atrás, na hora que aconteceu isso aí, eu não estava aqui,
eu estava na minha casa, eu moro em tal lugar. Mas como provar isso? Né? Não prova. E aí a prova é de quem agora alega, né? E aí vem uma inversão do ônus da prova, obrigando o réu a fazer prova em sua defesa. Na contestação, né? Na contestação, o réu haverá inversão do ônus da prova quando há esse tipo de alegação. Então ele faz a alegação e tem que provar. Então, pessoal, é isso que nós temos que compreender na resposta do réu, né? Ele simplesmente pode negar, ele pode assumir em partes, pode assumir totalmente, né, a questão, e tanto faz se é no civil ou se é no penal, né? Mas se ele fizer um outro tipo de alegação diferente da inicial, aí inverte o ônus da prova e quem tem que provar é ele, né? Como, por exemplo, estava em outro local, né? E aí ele tem que fazer essa prova pericial, com filmagens ou com testemunhas, né? A testemunha não é muito bem aceita nisso não, tá? Porque existe aquela presunção, né, de que a testemunha, não é presunção, né? A testemunha, ela é frágil, né? Ela tem que estar alicerçada com outras questões, documentos, né? Nota, recibo, né? Porque fica parecendo que a testemunha apareceu só para salvar o réu, né? É essa a questão. Bom, saindo do penal, resposta do réu tradicional, trivial, né? O nome é contestação. Então anotem aí, contestação é o ato pelo qual o réu resiste em juízo à pretensão do autor deduzida na inicial. Lembra que nós falamos naquelas historinhas que eu contava lá atrás, né? Que as pessoas, né? Houve um acidente de trânsito, né? Com acidente de trânsito, eu desço do carro, converso com a pessoa, falo, ó, né? Estragou a traseira do meu carro, aí, não, tranquilo, vou pagar, deixa comigo, pega meu cartão. No outro dia eu ligo, faço o orçamento, ó, deu X aí, né? Ah, se vira, procura teus direitos. Pensei bem aqui, você que está errado, não vou pagar não. Pretensão resistida. Eu tive um dano, eu vou no meu interesse de agir, cobrar o dano, interesse de agir. A pretensão resistida por parte do requerido, daquele que eu estou requerendo, o requerido, eu, o requerente, em cima do requerido, né? E eu vou aduzir na minha petição inicial essa pretensão resistida, né? E aí, ao ser citado, ele vai contestar, é isso, contestação. É a defesa propriamente dita, né? Que consiste na antítese, lembra do método dialético? Né? Eu tenho a tese, eu tenho a síntese e eu tenho a tese, eu tenho a antítese e eu tenho a síntese, que é a sentença. Então os contrários, né, são analisados pelo juiz, que o juiz vai fazer a síntese dos contrários, né, nessa análise desse método dialético entre tese e antítese, e aí teremos a sentença. Isto é o caminhar do processo natural, né? Só para dizer que a contestação é a antitese ou antítese, né? Antítese da tese. Então, né, existe isso nos autos. Tranquilo? Olha só, eu tenho o autor, ele faz a petição inicial, o autor, o réu contestação. Só que na contestação, olha só, ele além de uma narrativa nova, né, e provas que ele junta novamente e novas alegações que ele faz na contestação, ele surpreende o autor, o réu surpreende o autor. Aí o autor tem direito a uma réplica em cima da contestação. Anotaram? Vou repetir. Petição inicial do autor, contestação do réu. Há novidades que eu me surpreendi. Eu, réu. Agora, eu autor, né? Com a resposta do réu, com a contestação, eu, autor, me surpreendi com essa contestação. Eu quero falar. Aí eu faço uma réplica agora da contestação. Fechou. Né? Ó, eu falei como autor e falei na réplica da contestação. Só que na réplica da contestação, né, pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, o requerido ou réu sempre fala por último. Sempre, em qualquer processo penal, tributário, trabalhista, o réu sempre fala por último. Anotaram, doutores?
pelo princípio do contraditório. Qualquer manifestação que houver no processo, o réu fala por último. Então o réu tem direito agora a uma tréplica em cima da réplica. É isso. Inicial, contestação, réplica e tréplica. Tréplica é a última movimentação. Passado estes 4 movimentos dentro do processo, vamos supor que o autor, indevidamente, porque já precluiu a fase, ele não deve fazer mais nada, não deve movimentar, as fases já estão concluídas, mas vamos supor que ele junte uma prova nova, e é relevante para o processo, porque modifica, dentro da verdade formal, a prova modifica o processo, o autor vem com essa prova intempestiva, fora do prazo, e junta. O que acontece? O réu ganha direito a se manifestar sobre essa novidade. Vocês compreenderam? Então sempre o réu vai falar por último, professor, não é autor, contestação, réplica e tréplica? Sim, mas pode acontecer essa novidade, é ilegal, é extra, é fora do prazo, fora do tempo, mas se for de suma importância e o juiz manter, então ele mantém e o réu tem direito, réu ou requerido tem direito a se manifestar em resposta, em resposta e pelo princípio do contraditório da ampla defesa. Então, tranquilo? É isso? Bom, vamos agora focar no civil, direito civil. Vamos focar no direito civil. Essa contestação do direito civil, ela não é como a do direito penal. Muitas vezes no direito penal, o réu somente nega e deixa que a acusação faça provas. Se tiver provas, aí sim ele pode chamar para ele, inverter e provar que ele é inocente. Senão ele só vai negando, deixando para a última fase, que no penal as últimas fases são orais. Seja no juizado especial, seja no ordinário, seja no rito do júri, seja nos ritos especiais, entorpecente, outras leis especiais. Sempre a fase final é oral. Então, a sustentação oral, ela é melhor, Ela é mais rápida, mais célere e ela facilita a compreensão do juiz, das partes, O debate ele é mais, ele é melhor, mais salutar para o processo. Bom, então esquecemos o penal, porque a contestação do penal muitas vezes ela é limitada dessa maneira. Ela fica normalmente negando, nega por negativa geral, ou diz que vai se manifestar somente ao final em alegações por sustentação, ou oral ou escrita, mas no final, depois de ver tudo que a acusação vai trazer para o processo, porque a acusação pode não trazer nada para o processo, mas pode trazer muita coisa, Então vamos focar no civil, porque o civil tem diferenças e tem uma técnica mais apurada para contestar. Então, na contestação civil, quando o réu é citado, o requerido é citado, então a primeira forma de contestar, pessoal, antes de entrar no mérito, observem essa fala, antes de entrar no mérito, antes de discutir o fato, antes de discutir o que aconteceu, o requerido, ele poderá, em resposta, em contestação, alegar questões técnicas. Atentaram para a questão? Antes de entrarmos no mérito, venho, a Vossa Excelência contestar a ação do ponto de vista técnico, em preliminares de mérito. Chamamos de defesa formal ou preliminar de mérito essa contestação, esse início da contestação. Então anotem, defesa formal ou preliminar de mérito é a contestação técnica antes de adentrar no mérito. Antes de adentrar no mérito, vou fazer a defesa formal ou preliminar de mérito. A primeira análise da preliminar de mérito, que o requerido faz, qual é, pessoal? Qual é a primeira análise? A primeira análise é a mesma análise que o juiz faz, mas o juiz não conhece o fato como as partes conhecem. Então, a primeira análise de preliminar de mérito é sobre a admissibilidade da ação, admissibilidade do mérito. Então, o réu fala assim, olha,
antes de entrarmos no mérito, temos que dizer, né? Aí vem as condições da ação, o preenchimento das condições. Passou pelo juiz as condições da ação, mas agora no réu, o réu conhece a questão, não vai passar por ele, porque ele alega em preliminar de mérito que, por exemplo, não houve interesse de agir, né? É o caso típico lá do INSS que eu sempre comento, né? O cliente foi no advogado, né? Convenceu o advogado a entrar direto na justiça, alegando que ele tem direito, que ele tem todos os laudos, que ele tem todos os atestados médicos, que ele tem tudo para o requerimento do auxílio doença, por exemplo, né? Mas ele esquece de ir na agência pedir o auxílio, e ele não pede, ele vai direto no advogado e fala que chora, tem direito, e onde já se viu, e que ele não consegue o direito dele, mas ele nem foi. Mas quando o advogado peticiona lá no Fórum Federal contra o INSS, requerendo o auxílio doença, né? O juiz entende, porque ele, advogado, fala na petição que houve um requerimento, mas não faz provas, né? A prova formal, que é importante, que deve ser feita, né? Mas ele fala que foi via 135, né? Foi via 135, via telefone, o requerimento via formulários, né? E aí passa, mas não foi feito isso. O que acontece? O juiz recebe, manda citar, na citação o INSS fala, ora, né? Entendo aqui, né, as razões que assistem ao autor, né? Buscar o seu direito ao auxílio, é o segurado da Previdência Social, né? Pelos laudos parece, né, que tem a comorbidade que irá gerar o auxílio, mas ele não veio até a agência pedir o benefício, falta interesse de agir. Olha só, o réu agora que está falando em preliminar de mérito, na contestação, numa contestação de preliminar de mérito civil, ele diz que não preencheu uma das condições da ação, que passou pelo juiz, mas aí agora não passa por ele, porque ele vem e fala, olha, não houve interesse de agir. O que acontece? Antes de entrar no mérito, nem se discute o mérito. Aí lembramos da aula de ontem, fase ordinatória, né? Segunda fase. Na segunda fase pode haver a extinção do processo sem entrar no mérito, sem continuar, não vai nem analisar, porque não houve interesse de agir. Então essa condição da ação, interesse de agir, não foi preenchida. Vou dar um outro exemplo. Apaga tudo que eu falei, né? Mas da mesma lógica, dentro da mesma lógica. Inicial, passou pelo juiz, diz para o senador, mande citar, citou, contestou. Na contestação, né? O réu alega ilegitimidade de parte. Há uma ação de despejo, de reintegração de posse, onde há vários herdeiros envolvidos nessa ação, vários herdeiros. Os herdeiros pegaram a área e venderam a área, os herdeiros, eles eram donos da área, eles venderam, mas a área estava irregular, tem uma questão ambiental, havia um processo anterior já falando sobre isso, né? Mas eles venderam de forma, vamos dizer assim, irregular. Quem comprou não sabia, e não tinha certidões, não tinha acesso a nada, foi enganado de certa forma e comprou. E aí vem um mandado de reintegração de posse da área, vem um mandado, uma ordem de despejo, contra quem? Contra os donos da área. Quem são os donos da área? Os herdeiros, mas os herdeiros não ocuparam, porque a área foi vendida, não é? Aí o réu entra, esse que está sofrendo, né, com a sua propriedade, agora dele, né? Ainda que irregular de certa forma, ele corre administrativamente, regulariza essa questão, né? Via os procedimentos de regularização, mas ele faz prova que ele comprou a área e faz prova que ele é um terceiro dentro do processo interessado na questão. O mandado chega na mão dele para ele entrar na defesa de mérito, né? Na resposta do réu, chega para expulsar ele. O que ele faz, doutores? Ele contesta? Já teve tudo isso, né? Por parte de quem era para contestar.
mas ele prejudicado, ele vem com uma preliminar de mérito, antes de discutir o mérito, dizendo que sequer ele estava ciente, que sequer ele foi citado, portanto a relação jurídica com ele não vale, ele não foi citado, né? Mas a principal preliminar de mérito aí, né, além desta, né, a ilegitimidade de parte. Ele não é parte legítima para sofrer reintegração. E ele pode entrar com embargo de terceiro de boa-fé e alegar tudo que eu estou falando aqui agora, só que agora num outro processo, e provar que a área dele, etc. Mas nesse processo principal, que não tem nada a ver com ele, né, ele entra e faz uma preliminar de mérito e depois entra na defesa formal dele mesmo, se defendendo em relação à questão da área que agora é dele. É um outro exemplo bem mais complexo aí para essa questão. Tranquilo, pessoal? Essas defesas de mérito, essas preliminares, elas estão previstas no Código de Processo Civil. Agora vamos para o caso mais famoso de preliminar de mérito, né? Com certeza absoluta, o presidente Lula alegou em suas defesas penais, antes de entrar no mérito, preliminar de mérito. E aí, pessoal? Vamos animar a aula aí, para a gente acabar mais cedo. Porque o assunto da aula de hoje vai ser contestação. Então vamos animar aí. Qual é a preliminar que o presidente Lula, que a defesa do presidente Lula alegou, né, antes do mérito na defesa dentro do processo? Dos processos, esse da Lava Jato, quem poderia aí estar dando provas proibidas? Provas proibidas. Não, as provas são parte de provas, né? Preliminar de mérito. Qual é a condição da ação? Qual é a condição da ação que a defesa do presidente alegou? Não é mérito, então por enquanto eu não vou falar de provas. É preliminar de mérito. Qual é a alegação? Qual é a preliminar de mérito antes de entrar no mérito? Qual é a preliminar formal antes de entrar no mérito que foi alegado, né? E que não deveria prosseguir a ação? Eu não falei aqui, né? Mas eu já falei em outras aulas, que é o que gerou, que é o que tem a ver com jurisdição, que é o que gerou a nulidade do processo, né? Que gerou toda a nulidade processual, que não deveria prosseguir, né? Então, antes de entrar no mérito, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito dessa instância de primeiro grau, né? Criminal, federal, da comarca de Curitiba, né? Antes de entrarmos no mérito, né? Antes de discutirmos o mérito, antes de discutirmos a defesa, a inocência do meu cliente, venham alegar em preliminares de mérito que o foro local, o foro de competência, né? Não é esta instância, pois o réu ele goza do privilégio, né, do foro no Supremo Tribunal Federal, por ser presidente da República, ou ex-presidente, ou quando aconteceu os fatos ele era presidente, é assim que funciona, né? Se quando aconteceu os fatos ele era presidente, foro privilegiado STF. O pessoal fala que é um negócio de CEP, a explicação é essa, não tem a ver com CEP, né? Incompetência jurisdicional. É a incompetência jurisdicional, é a incompetência do doutor Sérgio Moro, mas não a incompetência dele não ser uma pessoa competente. Não, pessoal, estamos falando de competência para julgar, competência jurisdicional, em razão do foro privilegiado do réu. Ele deveria desapensar tudo que é referente a este réu e mandar para o Supremo Tribunal Federal lá no início. Ele deveria fazer isso. Não só com o presidente, mas presidente, senador, deputado federal, todos estão nesse foro privilegiado. Isso é uma coisa do Brasil que existe e não tem jeito, ninguém tira isso aí, né? Eles estão dando mais privilégio aí, né? Mas isso aí está na lei, é isso. Então, é uma preliminar de mérito penal, é uma preliminar de mérito criminal, alegada antes de discussão do mérito, antes da defesa de mérito. Compreende isso? Né? Tranquilo, né? Então, olha só, vamos continuar aqui. Então, a questão da contestação. Outra forma também, doutores, né? É a inexistência ou
nulidade da citação, né? Inexistência ou nulidade da citação também é uma preliminar de mérito, uma defesa formal ou preliminar de mérito, né? Tudo jóia, doutora? É a inexistência ou nulidade da citação. Se não houver citação, se ela for inexistente ou ela for nula, né? Vamos falar das duas. Se ela for inexistente, né? Eu falei de interesse de agir, né? Se a citação for inexistente, o que vai acontecer? Vai acontecer, né? De que o réu ele não tem ciência formal do que está acontecendo, ele não tem ciência formal de que está sendo processado, então ele não é obrigado a se manifestar, ele não tem prazo, né, por conta deste primeira preliminar de mérito. Na verdade, pessoal, eu estou falando aqui, mas eu falando fora de ordem. Já falei que a primeira questão que pode ser alegada como preliminar de mérito ou defesa formal são as 3 condições da ação. E dei 2 exemplos, né? Agora, estou falando da citação. Não houve citação. Isso é comum acontecer. O cara mora num condomínio de luxo, esses condomínios que tem muita segurança, e o oficial não consegue citar ele. Ou o oficial se identifica na portaria, até chegar, o cara dá uma volta na rua, o oficial não sabe quem é ele, não acha. E aí, inexistência da citação, né? Mas aí o juiz toca o processo como se tivesse, e manda contestar. Aí ele aparece quando quer e fala, não houve citação. Porque isso é um pressuposto de existência da relação jurídica. Deixa eu ver aqui. E as pessoas, ministro e a pessoa que o ministro Alexandre de Moraes prendeu, está julgando, o foro também é incompetente, deveria... Né? Como assim as pessoas que o Alexandre de Moraes prendeu? Então, olha só, se for do 8 de janeiro, o fato aconteceu em Brasília. O local dos fatos é Brasília. Então, corre tudo por aqui. É isso, né? Agora, e foi flagrante, né? Flagrante entre aspas, né? Então, aí fica fácil, né, resolver essa questão. Mas a defesa formal aí, ou preliminar de mérito para essas pessoas, né? O que eles podem alegar é ilegitimidade, né? Falar que eles não participaram, que eles não estavam, que eles não são partes legítimas para figurar nessa questão, né? Eles podem alegar isso. Tranquilo, pessoal? Olha só. Voltando aqui no caso do Lula, tá? Olha só. Pessoal, o presidente da República, ele não é qualquer pessoa. O pessoal xinga de ladrão, xinga disso, xinga daquilo, fica bravo. Quem é Lula xinga o Bolsonaro, quem é Bolsonaro xinga o Lula. O país está dividido, né? Por conta de uma ideologia. Mas, olha só, o presidente não é qualquer pessoa. Tranquilo? Né? Temos que concordar com isso aí. Competência popular foi visto de distribuição? Visto de distribuição... Então, Marisa, essa questão da distribuição do processo da Lava Jato, olha só, primeiro que a operação ela não é do juiz, né? Eu já falei isso também, né? A operação é sempre da polícia, né? E antigamente tinha umas operações diferentes, né? Anaconda, operação não sei o que, umas coisas que faziam-se lá no Amazonas, e aí surgiu essa operação Lava Jato, para investigar aí lavagem de dinheiro e etc e tal, né? Que ocorria, me salvo engano, num posto de gasolina, né, num lava-jato, que tinha a ver, parece que era um lava-jato de Brasília, né? Mas haviam pessoas envolvidas do Rio Grande do Sul, lá de Curitiba, lá. Então juntou-se várias pessoas nessa operação, de vários locais do país, mas os principais investigados eram de Curitiba. Aí foi feito aquele PowerPoint, onde todas as pessoas investigadas de todos os lugares apontavam para o Lula. Vocês lembram do PowerPoint do Delanhol? Aí juntaram todo mundo num processo e foi distribuído lá em Curitiba, né? Houve um vício de distribuição? Houve um defeito, né? Deveria ter sido distribuído, né, tudo que era de Curitiba em Curitiba, mas, né, quem tem foro privilegiado teria que ser direto no STF e não foi, gerou toda essa nulidade. Então, pessoal, dentro desse tema, né, vou continuar nele, porque aí é o próximo assunto, né?
há uma incompetência absoluta. Incompetência absoluta. Anotem esse termo aí, incompetência absoluta. Por quê? Porque a competência é pressuposto de validade da ação. A incompetência absoluta, ela não é de natureza, ela não pode haver dilatação na incompetência absoluta. Todas as vezes, toda vez que eu achar no processo algo de natureza pública e notória, né? Mas esquece o público notório, algo de natureza pública, do ponto de vista da coisa pública, da res publicum, da república, da coisa pública, né? O que é coisa pública? INSS, posto de saúde, hospitais, né? As vias, rodovias, tudo, o Estado, a máquina do Estado, tudo isso é coisa pública. Mas o presidente da República também interessa a nós. Portanto, né, não se pode negociar a competência da discussão da ação em torno do presidente, não se negocia, não é relativa, anotem esse outro termo, incompetência relativa, não é relativa, não posso relativizar, aceitando ela caso haja uma preclusão ou deixa passar, está tudo certo, não posso aceitar, né? Por quê? Porque é coisa pública. O presidente da República é coisa pública. E tudo que se discutiu nessa Operação Lava Jato, que aí virou um processo penal, né, poderia ter sido julgado a parte do pessoal que está em Curitiba, quem não tem foro privilegiado, né? Mas quem tem foro privilegiado, todos têm a nulidade por incompetência absoluta. Esse é o termo, incompetência absoluta é pressuposto de validade, né? Mas não é, e não pode haver, passou, julgou, deu sentença, né? Foi o que aconteceu em primeiro grau, aí foi para o recurso TRF4, TRF4 aumentou a pena, julgou, aumentou a pena, do TRF4, olha que absurdo, aí recorreram para o STJ, que aí já foge da área federal, STJ, que também aumentou e condenou. O STJ foi para o STF, aí chegando no STF, o STF falou, não, incompetência absoluta, deveria ter mandado para cá lá no primeiro, da operação da polícia, do relatório do delegado de polícia para o Ministério Público. O Ministério Público deveria ter distribuído a ação, como a doutora falou aí, vício de distribuição, vício de efeito, distribuído a ação direto no Supremo Tribunal Federal e não em Curitiba, e percorrer todo esse caminho, que foi 8 anos, e agora tudo anulado porque a incompetência é absoluta. Existe divergência nos juristas aí, que uns falam que pode, outros falam que não, uns falam que a competência, a partir do momento que passou, ela relativizou, né, que são juízes, né, que há uma prorrogação da competência, há uma que é de natureza dilatória. Eu não concordo com isso aí, não. Toda vez que envolve a questão pública, né, ela tem que ser anulado. É anulado, vai ser anulado e tem que refazer. O problema de anular, você já sabe o que é, né? Um réu com 77 anos, ele cai na lei de execuções penais, que diz que a partir de 75 ninguém pega fechado, ninguém pega cadeia, nada. É o primeiro ponto, né? Segundo ponto, né? Agora querem anular as provas. Não vai ser anulado, né? Não vai ser anulado, mas querem anular. Já tem um parecer do ministro dizendo que não vale, mas essas provas foram validadas fora, já tem um movimento aí que vai validar as provas, tá? Mas aí tem outra questão, né? Refazer o processo no STF, né? E aí é mais uma novela. Então, pessoal, anotaram aí incompetência. Então, olha só, a primeira forma de preliminar de mérito em contestação é arguir essas 3 condições aí, né? Legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Eu, como réu, eu posso arguir que o autor não preenche uma dessas condições, né? Numa preliminar de mérito, uma defesa formal antes de entrar no mérito. Ponto, fechamos essa questão.
Segunda questão, citação não foi válida, não fui citado, né? Está chegando aqui ordem de execução, despejo, eu falei, eu não estou nem sabendo, não foi citado. Aí eu entro contestando, antes de discutir o mérito, não houve citação. Não havendo citação, eu estou alegando aqui em preliminar de mérito, dentro do prazo. Qual é o prazo? O prazo que eu fiquei sabendo agora, eu estou contestando agora. Então tudo que está para trás é anulado, vale daqui para frente, né? Então, segunda questão. Então, as condições da ação, a questão da citação. Terceiro, incompetência absoluta, preliminar de mérito, defesa formal, incompetência absoluta. Eu alego que é absolutamente incompetente essa discussão aqui em Curitiba. É lá no Supremo Tribunal Federal. Incompetência absoluta. Incompetência relativa. Vamos lá para a relativa? O casal é casado em Brasília, né? Mas aí eles brigam, se desentendem, ela vai para o Rio de Janeiro e ele vai para São Paulo. E ela entra com ação no Rio de Janeiro, mas eles casaram em Brasília, né? E ele entra com ação em São Paulo. E aí, né? Ele é citado, ele se defende, ele não alega nada, ele não faz uma preliminar de defesa de mérito, nada, não faz nada. Defende-se como se tivesse tudo certo. E passa desapercebido também pelo juiz a questão de que a relação jurídica, o fato constitutivo foi em Brasília, passa, né? E é julgado aonde? No Rio de Janeiro. Estão acompanhando o fato? Mas aí, doutores, qual é o interesse aí da sociedade, né? Há coisa pública envolvida nisso? Não, tirando o processo não, né? Há só um interesse particular das partes do casal. Portanto, a incompetência aí é relativa. A partir do momento que desenrolou o processo e chegou na sentença, né, ela é aceita. Tranquilo? Normal? Compreendida essa questão? Incompetência relativa? É isso que eles estavam alegando na Lava Jato, né? Fala, não, mas teve sentença, teve recurso, chegou no final, né? Mas não é incompetência relativa por conta da coisa pública, é absoluta. Tranquilo, passamos esse ponto. Inépcia da inicial, né? Eu posso alegar em preliminar de mérito, antes de discutir o mérito, posso alegar a inépcia da inicial, tá? Esta inépcia ou inapta ou defeituosa, eu como réu digo que a petição inicial, ela está inapta, ela está inepta. Há uma inépcia na inicial. Sabe aquele negócio de copiar, colar, coxa de retalhos? Pois é, tem gente que faz isso aí e aí fica feio. Então olha só, o que acontece? Quando a petição inicial vem, né, totalmente, né, ilegível, incompreensível, sem lógica, né, defeituosa, faz uma narrativa, não prova, alega outro tipo de fundamentação, junta jurisprudência que não tem nada a ver, pessoal, isso acontece, né? Aí eu na contestação falo assim, olha, eu não tenho nem como me defender disso aí, não dá para entender, eu vou me defender do quê, né? E acontece. Mas às vezes não acontece por erro não, acontece porque o caso realmente às vezes é difícil até de explicar, né? E aí gera uma inépcia da inicial, né? Então, antes do mérito, inépcia da inicial. Quando há esses casos que eu estou falando, sempre tem que tomar uma providência. No caso da inépcia, pode haver o juiz pode mandar emendar esclarecendo. Se não esclarecer, aí já era, aí perde, né? Mas o primeiro passo é a emenda inicial, sob pena de inépcia da inicial, né? Então, inépcia da inicial, tá? A inépcia busca extinguir o processo sem julgamento de mérito. É o que nós estamos falando aqui, tema da aula de hoje, defesa, resposta do réu, contestação, né? E aí falamos algumas técnicas antes do mérito. Por que eu não vou falar do mérito aqui, pessoal? Porque o mérito, né, vai de fato para fato, vai de causa para causa, né? O mérito é a defesa de fato, né? É dar os fatos ao juiz que ele dará o direito ao mérito. Mas antes do mérito, há uma técnica, é isso que nós estamos falando aqui, né? Então, mais uma, né? Apesar de que eu vou falar um pouquinho de mérito também. Então, mais uma. Então, tirando a inépcia da inicial, vamos lá.
perempção. O que é perempção? Ou peremptória? Como é que fala? Defesa formal, preliminar de mérito, peremptória. O que é perempção? Perempção, pessoal, é quando perde o direito, né? Eu tinha um prazo ali e eu não cumpro esse prazo. Eu tinha um prazo de 15 dias e o meu direito, né, precluiu, fechou. Perempção. Antes de entrar no mérito, eu alego essa questão do prazo, digo para o juiz que o réu perdeu o prazo, né? Tranquilo? Próxima, litispendência. Antes de entrar no mérito, em preliminares de mérito, defesa formal, antes de discutir o mérito, eu venho dizer a Vossa Excelência que há uma litispendência. Excelentíssimo senhor doutor juiz direito, ele vem com a ação, mas eu já entrei com a ação contra ele, já existe uma ação minha contra ele, inclusive ele já foi citado, então aqui é o juiz prevento, né, que citou ele primeiro, né, a ação corre por aqui, porque há uma litispendência, ele está entrando com essa ação não vale não vou nem discutir o mérito, perempção, litispendência, tranquilo? Fácil o conceito, litispendência? Tranquilo, né? Próxima, preliminar de mérito, coisa julgada. Olha só, o cliente me procura, né? E fala que quer se aposentar. Que tem uma doença incapacitante. Esta doença incapacitante, né? Ele tem relatórios médicos, ele tem laudos, tal, muito farto, né? Já foi no INSS e me traz o papel da negativa, interesse de agir, ok, capacidade, legitimidade de parte, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido, então vamos fazer o pedido, faço o pedido para o INSS, mas aí o que acontece? Antes de discutir o mérito, o INSS vem, olha a surpresa, é que ele não me contou, ele já tinha contratado um advogado, ele já tinha feito uma ação, ele já tinha perdido essa ação, com sentença e trânsito julgado. Qual é o nome disso? Coisa julgada. Só que eu não sabia, e eu entrei, e aí, antes de entrar no mérito, a defesa do Instituto Nacional de Seguridade Social vem e faz esta preliminar de mérito, de coisa julgada, junta a sentença lá, esfrega na minha cara, ó, tá vendo aí? Mas como é que eu ia saber, né? Não sabia e o cliente mente, viu, pessoal? O pessoal fala que advogado mente, quem mente é o cliente, o advogado não mente, né? Quem mente é o cliente, sempre. Quem ganha a causa é o cliente, quem perde é o cliente, o advogado, né? Tranquilo? Ai. Coisa julgada. Mais uma, preliminar de mérito, anotem aí, conexão. Dossiê do Guarujá. É da Lava Jato, é? A gente pode discutir isso aí, é bacana esse sistema, né? Mas vamos continuar aqui. Conexão, preliminar de conexão. Pessoal, quando eu alego uma preliminar de conexão, antes de discutir o mérito, eu quero a conexão, né, desta ação que está sendo entrada contra mim, eu quero conectar esta ação a uma outra ação que abrange uma ação maior que abrange a menor. É isso, eu peço a conexão, porque os temas são conexos, tem tudo a ver, né, e para que não haja duas decisões. Vou dar um exemplo. Eu entro com divórcio e ela entra só com alimentos. Ela entra com pedido de alimentos, ela quer alimentos para os menores. E eu entro com o divórcio. O divórcio abrange os alimentos. Aí eu sou citado, na hora de me defender, eu sou citado. Na hora de defender dos alimentos, eu alego, antes de discutir o mérito, em preliminar de mérito, requeiro a conexão das ações, porque são conexas. Tudo tem a ver com o divórcio, né? Então eu quero a conexão dos alimentos
com essa ação de divórcio que eu já tenho contra ela. Agora ela está entrando com alimentos contra mim, né? Então, na resposta, na contestação, né, conexão. Tranquilo? Eu peço a conexão. É sempre assim, né? Ações que têm o mesmo objeto, a mesma discussão, os mesmos fatos, mas a ação maior vai chamar a menor para se conectar. É assim que funciona. Bom, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, né? O menor entra a pedir alimentos, ele é incapaz, né, juridicamente falando, né? Ele não tem a capacidade para, né, contratar um advogado e estar lá em juízo, né? Então, às vezes também, olha pessoal, né? Às vezes acontece na questão da incapacidade da parte, né, o defeito de representação ou falta de autorização, que é dentro dessa mesma linha que nós estamos falando aqui, né? Então o que acontece aí? Né? O advogado faz o pedido e coloca o nome da mãe pedindo alimentos. Não é a mãe que pede alimentos, a mãe pede alimentos para os menores. Então qualifica a mãe, a genitora, né, e diz assim, de onde vem, representando os menores, tal. Aí fica tudo certo, é isso, né? Se o menor estiver sozinho, incapacidade. Se a mãe estiver sozinha, aí dá ilegitimidade aí por defeito de representação. E a outra questão, né, dentro desse mesmo tema, é a questão do advogado, né? A representação processual, ela é atestada pela procuração ou pelo mandato, né, procuratório, o mandato de procuratório, que é o instrumento de procuração, né? Então o advogado tem que ter procuração. Dá para peticionar sem procuração? Dá, mas aí quando chega lá o juiz analisa e manda juntar a procuração, senão a coisa não acontece. Tranquilo? Bom, mais uma, falta só 3, pessoal. 3 técnicas antes de discutir o mérito, né? Então, antes de adentrar no mérito, né, eu posso também alegar convenção de arbitragem. Anote aí, convenção de arbitragem. Como assim, professor, convenção de arbitragem? Pois é. Eu trabalhava lá no Porto de Santos, não trabalhava, estou dando exemplo. Eu trabalhei lá no Porto de Santos, né? Fiz umas questões lá e tal, com a minha microempresa, prestei um serviço lá de transporte, papapá. Mas eles não me pagaram. Aí eu vou e entro na justiça pedindo pagamento. Só que atenção, doutores, lá no Porto de Santos, né, vigora um tribunal de arbitragem. Parece que tudo que acontece lá corre por uma lei federal, lei de arbitragem. Tudo que é feito lá, os contratos lá, tem cláusula de arbitragem, dizendo que todo o litígio de lá não vai para o judiciário, deve ser resolvido pelo tribunal arbitral, né, de lá. E aí o que acontece? Aí eu entro na justiça, e aí o pessoal de lá vem na contestação, fala, excelentíssimo, antes de entrarmos no mérito, devemos alegar, né, que há uma convenção de arbitragem que regulamenta os fatos ocorridos aqui na área, portanto, ele assinou a cláusula, nós assinamos, está aí, não pode ser julgado na justiça. Aí o juiz manda extinguir o feito para julgar pelo tribunal de arbitragem. Olha só como é que é. Se existe, é importante. Eu lembrei de lá, eu sempre lembro de lá, porque é público e notório. Convenção de arbitragem. Bom, e agora os 2 últimos, pessoal, olha só. Carência de ação é o interesse de agir, tá? Na verdade é uma das primeiras coisas que se alega dentro daqueles 3 requisitos, né? Interesse de agir, legitimidade da parte, possibilidade jurídica do pedido. O interesse de agir e a carência de ação é a mesma coisa, né? Carece de agir, carece de ação, não tem interesse de agir, porque deveria ter ido primeiro no INSS e ter tido a negativa antes de vir para a justiça. Então, carência de ação é isso. Tranquilo? E por último, para fechar, anotem aí. Antes de discutir o mérito, eu posso alegar falta de caução ou de uma outra prestação que assegure a questão da inicial. É o calção, né? Olha só, vamos lá.
Como é que eu posso dar um exemplo disso, né? Então, antes de entrar no mérito, na defesa preliminar, né, formal, eu posso alegar que não houve caução. Não houve caução real, não houve caução fidejussória, não houve calcionamento da coisa, porque às vezes, né, muitas vezes, a liminar discutida no processo, que é a urgência, a cautelar discutida no processo, né, uma cautelar, por exemplo, envolvendo o imóvel, né, envolve o imóvel, às vezes a cautelar, né, a pessoa que quer a urgência, urgentíssima, ele alega, né, mas não reúne ali provas ali da verossimilhança das suas alegações. Aí o que ele faz? Ele faz, eu vou calcionar o processo, vou depositar 100 mil reais, vou colocar a escritura do meu imóvel aí, porque eu digo, o imóvel é meu, né? Não, eu vou colocar um termo de cessão de direito, que ele calciona, né? Mas sem isso, né, não tem como o juiz liminar, porque o juiz fica na dúvida, não é, falta alguma coisa nesse sentido. Eu vou melhorar isso aí na aula que vem, tá? Essa questão da caução aí, tranquilo? Então, doutores e doutores, olha só, antes de discutir o mérito, em resposta do réu, temos todas essas questões técnicas de preliminar de mérito. Não é o mérito, não são as provas, não é se é réu, se é culpado, se é inocente, nada disso. Esquece tudo isso, esquece o mérito, não é o mérito. Estamos falando de impugnações específicas de questões técnicas. Qual é a técnica aí? Né? Primeira coisa é as condições da ação. Primeira coisa, né? Eu verifico, né? A condição da ação é legítimo, há possibilidade jurídica do pedido, há um interesse de agir, né? Se não há a carência de ação. Então, uma dessas três alegações, ou duas ou três, eu posso fazer essa alegação em preliminar de mérito, né? Ponto. Passando isso aí, eu analiso a técnica utilizada no processo, né? Uma má técnica, um pedido incabível, absurdo, eu posso alegar uma inépcia da inicial, uma inicial inapta, inépcia da inicial. Outra é a inexistência da citação. Chega aqui com mandado de busca e apreensão, isso e aquilo. Eu falei, mas eu não fui nem citado. Como assim esse processo aí? Não estou nem sabendo, não, pode parar aí, vou me defender. Então, inexistência ou nulidade da citação. Bom, tem também a incompetência absoluta. Aqui eu já estou repetindo tudo que nem o que eu falei. Incompetência absoluta, nós vemos aí o exemplo da Operação Lava Jato, e a incompetência absoluta, ela sempre vai ir no vício, né, no defeito que deveria ter sido de prompto, até mesmo de ofício, tá? O juiz não precisa esperar a parte do outro lado se manifestar, não. Ele detectou a incompetência absoluta, ele tem que parar ali, né? Parar e resolver a questão, né? Porque se trata de interesse de toda a sociedade. Ela não é relativizada nunca, incompetência absoluta. Já a incompetência relativa, ela não é arguída em preliminar. Se ela for arguída, aí o que acontece? Resolve-se. E se não se resolver, por atender a direitos particular, privado, então ela acaba se regularizando. A relativa, né? Bom, falei da inépcia da inicial, aí vem perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, né? Ou defeito de representação, convenção de arbitragem, carência de ação e, por último, a caução. E aí fechamos aqui, pessoal, a resposta do réu com as técnicas de preliminar de mérito. Antes do mérito, não é prova, não é mérito, não é a história principal, é uma técnica anterior alegando um defeito da inicial. Eu, como réu, alego um defeito na resposta do réu na contestação. E vocês percebem, aquilo que eu falo sempre, né, de TGP, né, vale para o civil, vale para o penal, vale para o trabalhista, né, a teoria geral vale para todas as áreas, né, por isso que eu citei a Lava Jato, por isso que eu citei todas essas questões dessa maneira, né, e aí essa técnica, por exemplo, da incompetência absoluta em preliminar de mérito, antes de discutirmos o mérito, em preliminar de mérito, devo dizer que é a incompetência absoluta em razão do foro privilegiado. Esta ação deve ser discutida lá no Superior Tribunal Federal em razão desse motivo. Ponto. Por que isso não se discute? Por conta, pessoal,
da res público, da república, da coisa pública, né? Então não pode relativizar a questão que envolve a coisa pública. Tranquilo? Essa é a questão lá que envolveu inclusive a Operação Lava Jato, né? Por conta dessa questão pública, de envolver. O que foi subtraído? Dinheiro público. O que foi desviado? Muito dinheiro público, né? Então não dá para relativizar, porque a acusação, né, que foi contra o presidente, se ele é réu, ele vai responder, e não tem como relativizar isso aí, por conta do foro de competência, foro privilegiado, e ponto final para isso. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Tem outras questões que nós vamos discutir na aula que vem. Eu poderia até falar agora, né? Tem outras questões. Ó, eu falei de preliminar de mérito, é o tema da aula de hoje. Preliminar de mérito, né? Ou defesa formal, né? O próximo tema é exceção, né? Ah, professor, é a mesma coisa? Não, exceção não é a mesma coisa. Exceção, por exemplo, ela fala da exceção de impedimento ou suspeição do juiz. É justamente coisa que nós já cansamos de falar. Já dei exemplos até, né? Tava na audiência, já falei isso várias vezes, estava na audiência e o juiz, né? Quando chega no final da audiência, e aí, não sei o que, o advogado do outro lado, nunca mais vi o senhor lá, não, nunca mais vi você, nem chamou de excelência, nem senhor, nunca mais vi você na academia. A intimidade do juiz com o advogado. Do outro lado, meu oponente processual. Exceção de suspeição. Eu posso alegar exceção de suspeição, só que eu voltei, né? Quando eu voltei, o juiz se assustou, aí ele mesmo se deu como impedido. Exceção de impedimento. O juiz pede, dizendo que está impedido. Outra coisa é a questão aí, né? Que passou recentemente aí, né, pessoal? Quem foi que falou? Foi o Zanin? Parece que foi, né? Abrir uma interpretação. Estamos passando por tudo isso passando por cima disso que eu acabei de falar aqui, que está na lei, tá? Não sei se é 202 do Código de Processo Civil, tem um artigo, o Código de Processo Penal tem outro artigo, né? Cumprimentando o pessoal que passa aqui, né? No corredor da faculdade. Então, olha só. Então, essa questão agora, né, doutores e doutoras, do parente do juiz pode advogar na vara do juiz. Tem tanto juiz, mas aí eles estão querendo abrir essa exceção, que não pode, essa exceção não pode, por conta de fere a imparcialidade. Como é que a minha esposa vai vir dentro do meu gabinete despachar comigo um processo da qual ela é advogada, eu sou o juiz, tem um outro lado, esse outro lado vai ficar no prejuízo, óbvio que vai ficar no prejuízo, óbvio. Eu vou despachar contra a minha esposa, né? Ah, professor, mas aí tem gente que é séria, tem gente que vai analisar lá e vai ver e tal, do ponto de vista jurídico. Vocês acreditam nisso, pessoal? Não, né? Deveria ser assim, mas não é assim. É um absurdo, né? Então essa questão. Então, antes de discutir o mérito, venho alegar uma exceção de impedimento, dizendo que Vossa Excelência é casado com a advogada do outro lado. Como é que pode essa questão? Não pode, o senhor é impedido, está impedido por lei. Aí cita a lei, tem muita jurisprudência, tem muita doutrina, tudo contra essa questão que inovaram aí, tá? Tem que combater isso aí, né? Com a exceção de impedimento. Anotar? Exceção de impedimento, né? A exceção de suspeição, né? Quando eu suspeito e eu alego. Quando o juiz, ele percebe, ele mesmo alega a exceção de impedimento. Ele se dá como impedido, né? Sabe uma outra coisa que acontece também? Às vezes o juiz tem amizade com o advogado, sabia? E muita amizade. E eles são amigos, andam juntos, almoçam, ir no restaurante de um outro país, é visto e fotografado, vai num pagode, onde tem vários artistas,
na casa de um advogado, né? Porque no final, pessoal, né? Vou contar uma coisinha para vocês aqui no final da aula. No final, todo mundo critica o advogado, né? Ainda fala assim, esses juízes aí, eles são advogados, eles não são juízes, né? Enaltecendo o juiz e depreciando o advogado. Mas no final, quem manda no mundo são os advogados. No final, quem elabora as teses são os advogados. Quem articula os fatos na sociedade são os advogados. Tanto de ponto de vista da defesa, do ataque, do criminal, do civil. No final, o cara se aposenta e vai ser advogado. E abre um grande escritório, né? É isso. No final, os advogados mandam no mundo. No final, temos aí 9 ministros que são advogados, que não são juízes, são advogados que viraram juízes. Os advogados mandam no mundo. Então, ele é advogado, né, amigo do ministro, né, flagrado lá no restaurante, almoçando, ele tem que arguir exceção de impedimento, falar, não, eu sou impedido porque eu tenho uma amizade aí, íntima com a outra parte, né? É isso. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tem umas questões sobre o juiz, né, que leva tempo para falar. Tem muita coisa. Eu vou falar só de uma, né, porque eu quero citar uma frase aqui, né? O código, a lei, né, eu não lembro exatamente qual é, se está no civil, se está no penal, fala que ao juiz é defeso exercer suas funções no processo. Vou repetir. Ao juiz é defeso exercer suas funções no processo. 2 pontos. Aí vem a lista onde o juiz é defeso exercer suas funções no processo. Vocês sabem o que é defeso, doutores e doutores? O que é defeso? Né? O pessoal gosta de usar essa palavra defeso, né, dentro do direito. Alguém sabe? Alguém quer citar aí para a gente, para fechar a aula aí? O que é defeso? Ao juiz é defeso exercer suas funções no processo. Letra A, em que ele for parte. Letra B, em que o juiz for parte. É defeso o juiz exercer as suas funções no processo em que ele for parte. Aquela treta lá do aeroporto lá da França, de Paris, né, envolvendo o ministro, o filho dele, ele é parte. Ele não pode ser juiz nessa causa. E ele pegou, né, para julgar. Como é que ele vai julgar a causa que ele está envolvido? Não pode. É defeso, é proibido. Proibido. Lembrem da pesca do defeso, né? O que é a pesca do defeso, pessoal? Período do defeso, né? É proibido a pesca. Esse é o correto. Período do defeso é proibido é isso? Proibido a pesca na época do defeso. É isso, né? Aí o pessoal os pescadores ganham até um auxílio do governo por conta do defeso, que é uma época de proibição de pesca por conta da reprodução de determinados peixes, né? Tem uma questão envolvendo piracema e tal, tem isso aí. Defeso, a palavra significa proibido. Então, é proibido ao juiz, está na lei, né, ele julgar um processo que ele é parte, óbvio, né? Tranquilo? Óbvio. Outra coisa, olha só, o juiz ele vai para a televisão, que não pode ficar dando declaração em rádio, televisão, isso aqui, e ele se manifesta, o juiz se manifesta sobre um tema, dá uma palestra, faz um discurso, fala que é contra determinada pessoa, determinado grupo político, ele fala isso, o juiz fala isso. Aí cai um processo para ele julgar envolvendo essas pessoas que ele comentou abertamente, publicamente, que todos sabem a opinião dele. Qual é a opinião dele? Fumo nessas pessoas, né? Ele é contra essas pessoas, esse grupo político ou este político com essas pessoas nessa questão política. Então, pessoal, o juiz que dá parecer, que intervém, né, publicamente, que faz isso que não deveria fazer, ele é defeso para exercer funções nesse processo. Ele tem que sair do processo e mandar para outro. Tranquilo? Alguma dúvida sobre essas questões da exceção de impedimento e suspeição? E esses 2 tópicos aí que eu acabei de comentar.
Não preciso nem falar aqui que advogado filho do juiz, advogado da esposa do juiz, advogado da filha do juiz. Não preciso nem falar que isso aí, né, não existe, né? Não tem como, né? Mas é um dos pontos também, né? Cônjuge, né? Amigo íntimo, não precisa nem falar, né? Sabe uma outra coisa que também não pode? Interessante. O juiz tem uma dívida com um grupo, com uma empresa. Tem uma dívida, ele tem uma dívida pessoal dele. Ele não pode julgar o processo dessa empresa. Ele não pode. Ele pode ferrar a empresa por conta da dívida que ele tem, tentar se favorecer. Ele não pode. Tranquilo, né, pessoal? Não pode, né? Credor ou devedor, qualquer relação, credor ou devedor, que o juiz estiver envolvido, ele não pode julgar a causa. Não pode receber presentes, é defesa ao juiz receber presentes. Sabe, eu gosto tanto daquele juiz, eu vou lá, vou dar uma coleção completa do Mirabete para ele. Vou dar uma coleção completa da Maria Helena Diniz. Pego e mando, pessoalmente eu vou lá. Não pode, pessoal. Não pode porque isso, né, gera vamos dizer assim, esse favorecimento gera uma dívida uma dívida até afetiva, talvez, né? Vocês compreendem isso? Eu já vi juiz ganhando livro? Já vi juiz ganhando livro, delegado ganhando livro, mas o que eles fazem quando acontece isso? Agradece e manda colocar na biblioteca do fórum, né? E ele explica, fala, olha, obrigado pelo presente, vou aceitar para o fórum, para mim eu não posso, você não está dando para mim, para o fórum pode, tudo bem? Deixa claro, aí tudo bem, fora isso aí não pode, tranquilo? É isso, doutores e doutoras, né? Então, ficamos por aqui, né? Então, vamos alinhar aqui a ordem do que aconteceu, né? Então, dentro do tema da aula de hoje, que é a resposta do réu, eu posso chamar de contestação, posso chamar de ampla defesa, defesa prévia, contraditório, posso chamar dessa maneira, mas vamos arredondar para a resposta do réu. Mas antes de discutir o mérito, e aí vem as técnicas, todas elas nós falamos aqui, né? Incluindo no finalzinho da aula a exceção de suspensão, exceção de incompetência e a proibição do juiz atuar, né, dentro do processo, né? Eu falei alguns, vou continuar falando amanhã, mas outras questões como reconvenção, né, pontos polêmicos dentro do processo e etc. Tal, tudo na resposta do réu. Tranquilo? Né? Observem que, né, apesar de parecer que foi curta a aula, mas nós trabalhamos diversos pontos, tá? Lembrando que tudo começa, né, com defesa formal ou preliminar de mérito. Aí você bota lá o título lá, preliminar de mérito, e diz que antes de falar do mérito, eu venho alegar, aí vem falta de estação, capacidade, então tudo que nós falamos aqui. Eu não contei não, mas deve ter umas 15 formas de preliminar de mérito. Já nas exceções, são duas, impedimento e suspeição, exceções, são duas, né? E é proibido, é defesa ao juiz atuar no processo, aí tem uma lista com cerca de 12 questões também, falei de 3 hoje, vou falar do restante amanhã, e entrarmos em reconvenção e outras questões também dentro da defesa. Tranquilo, pessoal? É tudo que eu falei, a aula de ontem, né? Eu falei das fases do processo completo, rito ordinário completo. Agora, estamos esmiuçando, entrando nas fases do processo, né? E eu estou aqui ainda na postulatória, que é dentro da contestação. Estou falando da primeira fase ainda, né? Petição inicial, né? O juiz recebe, mediante o preenchimento das condições da ação, manda citar, citou para contestar, né? Ele recebe, manda citar para contestar, contestou na contestação, tudo na fase postulatória, poderá vir na contestação, antes de discutir o mérito, poderá vir na contestação o quê? Uma preliminar de mérito. É isso. E ponto final.